Bom dia. Vocês também estão leves e sorridentes que nem eu, depois da... Todo mundo se sentindo leve, feliz, sorriso largo, foi muito gostoso. Primeiro, então, muita gratidão por vocês estarem aqui, por eu estar aqui, por a gente fazer esse momento juntas. Então, para começar, eu também aprendi uma coisa muito legal numa palestra que eu vi. Era muito simples, era uma mulher que falava em 2 minutos um recado importante para a humanidade. Ela falou assim: a gente senta errado. A gente senta em cima do rabo, como se você tivesse um rabo. Imagina que você tem um rabo, você é um dinossauro, um rabo imaginário, bem grande, verde, assim, que balança. A gente normalmente senta em cima do rabo, aí o rabo sai aqui. E a gente passa o dia esmagando o rabo. E fica muito ruim para a coluna. Então, todo mundo só, antes de começar, levante, é a única coisa que eu vou pedir, levante, pega o rabo imaginário, joga ele lá para cima, e aí senta e deixa o rabo para trás. Olha que gostoso. A gente senta em cima dos isquios, alinha totalmente a coluna vira uma antena e você pode receber todas as boas coisas do universo. Então, todo mundo sentado já com o rabo para trás, a gente pode começar a falar. Esse é o livro Celular do Oscilar, que eu lancei pela editora Sextante, porque todos nós já estávamos percebendo que tinha alguma coisa muito intensa acontecendo na vida de todos nós. A gente está morando no celular. A gente passa mais horas olhando para essa tela do que para a vida em 3D, a vida real. Isso tem perdas, isso tem ganhos. Ninguém vai demonizar a tecnologia, o celular, que é uma bênção que a gente construiu. Né? Uma coisa incrível que facilitou a vida, as possibilidades de comunicação, de velocidade, de interação, de descoberta e aprendizado. Porém, temos perdas também, e é isso que a gente vai conversar hoje. Para onde eu aponto para mudar? Funcionou? Não, desliguei. É assim? Agora sim. Bom, a gente sabia que um dia ia acontecer, aconteceu. Hoje no planeta tem mais celulares do que pessoas, por uma diferença de 1 bilhão. Temos 8 bilhões de celulares e 7 bilhões de pessoas. Embora pela diferença de distribuição de renda, nem todo mundo tenha um celular. Muita gente não tem, outros têm 2, 3. Quem tem mais de um? Vergonha, mas é verdade, né? Por que você tem mais de um celular? Porque a gente explica, a gente justifica. Exatamente, mas tem mais celulares do que pessoas. E o Brasil já tem mais de um smartphone por cada pessoa. Por um lado, isso é maravilhoso, porque a gente tem uma tecnologia democratizada. Então, você tem todo mundo comercializando, vendendo, todo mundo pode ter um smartphone. No Brasil, são 70 milhões, 70% da população de 210 milhões está conectada hoje. Então, é legal que isso se democratize. Mas a gente vai falar das coisas boas e ruins. Uma coisa que aconteceu, uma decorrência que vocês, como professores, devem saber, é que muita gente, muito adolescente, muita gente jovem quer ser o quê na vida quando crescer? Quer ser youtuber. Mesmo que não cresça. É criança e já quer ser youtuber. A gente até fica assim, mas gente, como é que pode? Os pais estão explorando essa criança aqui no YouTube, a família inteira está vivendo da criancinha no YouTube. A gente nem sabe muito bem como agir diante disso. Mas é um novo sonho. Agora, assim como é um novo sonho para uma classe média alta, que já tinha acesso a computador desde que nasceu o nativo digital, felizmente, a parte boa é que, pelo menos, o sonho pode ser compartilhado por outras pessoas. Jovens de baixa renda também aprendem. Inclusive, tem uma escola aqui do Rio de Janeiro que ensina. O próprio Google tem salas e lugares onde pessoas podem ir e gravar seus vídeos. Então, a parte boa é que até esse sonho está um pouco mais, né, democratizado para todo mundo ser youtuber. Porém, o que a gente está vendo é que o que parecia só bênção virou também maldição. Seu filho fica lá preso, seus filhos, os alunos na sala de aula olhando o celular e você falando sozinha. As pessoas ficam grudadas em qualquer lugar. O que parecia só o fim do ócio. Que legal, não preciso mais ficar sem fazer nada, eu tenho uma coisa para me distrair. Virou o começo de um vício. E o que parecia só ganho também trouxe perdas. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Todo o trabalho que a gente fez de pesquisa, de escrever o livro Celular do Oscilar, é em busca de uma coisa chamada bem-estar digital. A gente vai conviver com a tecnologia vai avançar. Isso é o ritmo normal. A gente tem que buscar esse equilíbrio, esse bem-estar digital, para que a gente volte a ser dona da tecnologia e não a tecnologia ser dono da gente.
É o seu celular que tem que servir você, não você que tem que se tornar escravo do celular. Eu vejo hoje pessoas em qualquer lugar procurando uma tomada para poder carregar o celular nas estações, e a pessoa parece que tem um fio. Porque a gente agora não é mais móvel, a gente fica preso no fio. A gente, vocês, a gente, eu, porque eu já confessei que eu já arranquei da tomada daquelas máquinas de refrigerante gelado. Desculpa se ficou quente, alguém que tomou Coca-Cola quente. Mas eu fui obrigada a tirar da tomada para carregar meu celular. Era uma emergência, né? Então a gente faz isso, né? Chega no hotel, tira o abajur, põe, sempre desconectando para conectar o nosso. Então, a primeira coisa que eu convido vocês a pensarem é a realidade e a tela. Gente, tem aplicativos que mostram quantas horas a gente passa, né, olhando para a tela. A tela é 2D e exige só 2 sentidos. Ah, você fala 3 porque tem o dedo. Mas não tem textura, é o dedo só, como podia ser uma caneta. Então, a gente está passando o dia numa tela artificial, eletrônica, em 2 dimensões, que usa 2 sentidos, em vez de viver a realidade que é em 3D. Então, quando você olha uma paisagem como essa, é lindo, né? É Viena, olha que coisa linda. É lindo não é porque é Viena, é lindo porque tem perspectiva, porque é 3D, porque você joga o seu olhar no horizonte. E isso tem uma série de implicações, porque ter um horizonte é ter uma meta, é ter um propósito, é saber para onde vai, é ter um sonho. Não é viver em 2D artificial. É você realmente jogar seus olhos e falar, que maravilha, a gente passa o dia inteiro assim, quando você olha e fala, que lindo, o horizonte, meu Deus. A gente chega num ponto onde descobre que é lua cheia pelo Instagram. As pessoas começam a postar lua cheia, você fala, gente, lua cheia. Nossa, eu vou lá fora ver então. Acho que eu vou até lá fora, ai que saco ir lá fora. Está tão bonito, acho que eu vou olhar aqui no Instagram. Eu estava trabalhando num lugar sem janela durante 2 anos numa sala e eu sabia que estava chovendo pelo meu Gmail. Porque o meu Gmail tem um fundo de tela que quando chove ele mostra que está chovendo. E eu falei, isso não está certo. Você saber que chove pelo Gmail e saber que já é de noite pelo Instagram. Que eu preciso ir para minha casa. Tem alguma coisa errada. Então, você perde essa perspectiva. Você perde a perspectiva e perde uma coisa chamada noção, que eu considero item básico para viver no mundo 3D. Veja o que está acontecendo. Várias pessoas, vários Instagrammers, andaram tirando foto nesse lindo lago azul contaminado com resíduo de usina. Isso aconteceu na Rússia e as autoridades alertaram, falaram, gente, vocês vão morrer da doença de pele, contamina, mas as pessoas, para poder ganhar like, entram em lagos contaminados. Isso aqui não é Caribe, isso aqui é tipo Chernobyl. Então, atrás de likes, russos tiram fotos em lago contaminado, mas de visual paradisíaco, porque o que importa é a imagem, né, gente? Vamos morrer, mas vamos morrer contaminado com muitos likes e com todo mundo invejando a gente. Como disse uma menina que eu conheci, ela falou, cara, eu olho o meu feed do meu Instagram e eu tenho inveja dessa minha vida. Porque essa vida não é a minha, essa vida é a que eu minto para parecer melhor que os outros. Então, quer dizer, você percebe que a gente está enganando todo mundo, inclusive a si mesmo, com isso. E aí, essa revolução cognitiva que aconteceu a partir desse uso do celular, e a gente tem mais de 20 anos de internet, e a gente agora está vendo que a gente tem uma geração já de que isso está acontecendo. Isso mudou, trouxe novas aptidões, e nós perdemos outras aptidões e capacidades cognitivas. São as perdas e os ganhos. Vamos começar com o mundo digital. Digital vem de dígitos, que vem do latim, que quer dizer dedo, dedo que a gente usa para contar os números, então digital são os números que você vê. Então, digital, além de todo o sistema binário e o fluxo de informações digitalizadas em zeros e uns, a gente entende assim, que um relógio digital é assim, 22h31. Não tem que pensar, não tem que raciocinar, não tem que nada. Vale o que está escrito. 2, 2, 3, 1, são 10h31 da noite. Não tem que raciocinar. Agora, vamos lá para o mundo que a gente despreza, né? Porque ele é analógico, né? Vamos olhar para o mundo analógico. Analógico vem de analogia, que é você encontrar uma semelhança entre 2 coisas, não necessariamente ligadas, por exemplo, a internet e o mar.
É uma analogia que a gente faz. Este mar de informações, a gente tem os navegadores, né? Que é para a gente poder navegar nesse mar. Então, existe surfar na internet, né? Você surfar. Então, tem uma analogia entre o mar e a internet, que não estão conectados, a não ser para essa criação dessa analogia. Então, a analogia é uma capacidade cognitiva que a gente tem entre ligar coisas. Então, você quer ver, por exemplo, um relógio analógico. Se eu tirasse o número do relógio e eu fizer assim para vocês, que horas são? 6 horas. 6 horas, né? E assim, que horas são? Pode ser 3h15, né? Pode ser 15 para as 9. Mas você faz uma analogia entre uma posição e um horário. Por isso que é difícil ensinar para criança, porque não está escrito que hora. Você fala, peraí, o ponteiro está no 3, você está falando que é 15, que é 12h15, o que tem a ver o 3 com 15? Entende? Porque tem um sistema de base 60, que você divide e tal. Então, tem uma capacidade, um aprendizado aqui que você perde no digital, porque você não sabe mais fazer analogia. Então, é uma perda cognitiva. Escolas inglesas tiraram os relógios da escola porque os alunos não sabem mais ler ponteiro. Está cheio de criança que não sabe, está cheio de adolescente que não sabe mais ver as horas em relógio digital. Porque ninguém ensina, não aprende, não tem. Então, estão tirando os relógios das escolas, porque não sabe ver as horas. A gente acha uma coisa chocante, né? Como assim não sabe ver as horas? Né? Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E tem também o fim, a outra coisa, além da perda de cognição, a gente teve perda de suporte físico. Tudo que um dia foi físico e que a gente usou, virou um aplicativo. Tudo. Então, não tem mais aquele telefone, o orelhão, o cronômetro está no celular, o relógio está no celular, o guia está no Waze, tem gravador, tem rádio, tem máquina fotográfica, tem câmera, tem joguinho, tem filme, tem streaming, tem lanterna, secador de cabelo, acho que não tem, mas é um microfone. Mas eu estou aguardando o secador de cabelo. Tem, tem espelho, tem tudo no celular. Tudo que um dia foi físico, material, e que você pegava, manuseava, perguntava, como é que será que isso funciona? A gente não pergunta mais. A gente simplesmente aperta, aparecem os aplicativos, eles funcionam. Ou você vai ser desenvolvedor de aplicativo, parcela muito pequena da população, ou você nem pergunta mais o que é que tem dentro. Eu sou do tempo que eu quebrava o relógio da família para poder ver como é que funcionava a engrenagem. Quem nunca aqui abriu alguma coisa em casa e apanhou depois, sei lá, para ver como é que funcionava alguma coisa? Mas existia essa curiosidade de como uma coisa mecânica funcionava. Agora a gente aperta, não sabe como funciona e reclama quando não dá certo. Essa é basicamente a nossa vida. A gente não sabe mais como funcionam as coisas. Então, espera que eu pulei um aqui. O ensino de letra cursiva na escola é discutido nos Estados Unidos e no Brasil, e muitas escolas já alfabetizam só em letras de internet e ninguém mais sabe escrever à mão. Não escrevem mais à mão. Na Finlândia, tem escolas que estão banindo a letra cursiva. Banindo. E a letra cursiva não é assim porque, ai, como ela é chata, essa velha, ela não quer modernidade, ela quer a letra cursiva e relógio. Não é isso. A letra cursiva ela tem uma mecanicidade entre a hora que você anota e o seu cérebro. Quanta gente aqui lembra quando tinha prova e você lembrava de aonde escreveu no caderno? Espera aí que a fórmula estava aqui, eu escrevi em verde e fiz um negócio vermelho no canto da página e você puxa pela memória, você lembra? Vocês lembram? Que você anotou, a gente lembra. Ou fala, vai lá no meu negócio e vê. Está anotado no cantinho, assim, você sabe a posição, a letra e tal. Por quê? Porque existe uma correlação entre a memória e o ato físico de escrever. Eu sou roteirista há muitos anos, eu escrevi também o Sai de Baixo, Vai Que Cola, mas eu escrevi o Sai de Baixo. E a Marisa Hort, para decorar as falas, ela escrevia tudo à mão. Ela pega o roteiro e ela copia num caderno de novo à mão, porque esse ato de escrever é um ato de concentração e que, enquanto você escreve e lê, você memoriza. Então, existe, sim, uma habilidade na letra cursiva que você não pode simplesmente jogar fora porque, é chato, né? E olhando bem, isso é muito recente. Isso tudo que a gente está vivendo e está fazendo, especialmente em redes sociais, porque ninguém fica 3 horas no aplicativo do banco. Porque não tem ninguém viciado em Waze. A gente é viciado em rede social, né, gente? Não tem a história do aluno que passou 12 horas na Wikipédia.
Isso não acontece. A gente fica mesmo na rede social, que é o que vicia. E são coisas muito recentes. Olha, quando a gente olha, o blog surgiu em 99, então 20 anos, LinkedIn em 2003, já está tudo no ano 2000. Facebook é de 2004, o Tumblr de 2007, o Pinterest e o Google+, que já morreu, né, também de 2011. Então, você vê o Instagram em 2009, Twitter 2006, é tudo muito recente. Então, a gente se viciou muito, num tempo muito rápido. Muito rápido. Né? Não tem uma... Antes a gente falava assim, porque esses jovens... Gente, vamos falar a verdade, né? Não são os jovens, somos todos nós. Os adultos estão mais viciados em celular, a avó no WhatsApp, a tia, a mãe, mais do que qualquer jovem. Eles jogam game, às vezes, mas a gente está muito viciado em fake news de WhatsApp. Né? Então, a gente está inserido hoje num mundo de cultura digital. Cultura digital é onde as relações humanas são mediadas por tecnologia e a comunicação também é digitalizada. Então, esse é o nosso mundo. Hoje, a nossa cultura inclui memes. Se você não sabe o meme, se você não viu o vídeo que viralizou, você já... Nossa, você não viu o vídeo do Carlinhos Maia? Você já... Ai, meu Deus, não vi, mas espera aí que eu vou correndo ver. Quantas vezes a gente vai no banheiro olhar no celular para não passar vergonha e voltar para a mesa do almoço, do jantar? Agora você já sabe, agora você já está por dentro. Né? A gente corre lá para ficar por dentro. A pessoa está falando uma coisa que você não sabe, você já está ali pesquisando para ver. Eu sei o que você está falando. Né? Para não dizer que não sabe, não viu. Então, essa é a cultura digital onde a gente está inserido. Mas, evidentemente, né, também tem dias de glória, porque, desculpa aí, Obama me segue. Então, não é pouca porcaria. Eu adoro o Obama, mas é que no começo ele seguia todo mundo que seguia ele. Então, Mas quando alguém me xinga, fala alguma coisa, eu falo, eu vou te perdoar, porque, né, enfim, dias de glória, Obama me segue, desculpa aí. Aí eu mando esse print para a pessoa, se ela quer me incomodar. E a gente passou não só a viver num mundo digitalizado, eletrônico, artificial, de tela, em 2D, num mundo de novas culturas digitais, com novas linguagens digitais, como a gente passou a ter opções de realidade. Você quer a realidade com filtro ou sem filtro? A senhora pode escolher. A senhora quer maços de realidade de 20 ou de 40? Pode escolher. Por quê? A grande mudança... Lembra quando tinha aquela teoria dos 6 graus? Qualquer pessoa está ligada a outra pessoa por 6 graus. Gente, não tem mais grau nenhum, é eu e a pessoa. Eu sigo o famoso e acabou. É 0. 0 grau. Agora... Só que os famosos começaram a agir como anônimos para se mostrarem humanos, mais próximos. E os anônimos começaram a agir como famosos. As pessoas querem, entende? Houve uma inversão muito estranha, muito diferente, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é interessante de analisar. Essa aqui é como a gente sempre viu Jennifer Lopez, J.Lo e Demi Moore. Lindas no Oscar, tapete vermelho, produzidíssimas, vestidos emprestados, caríssimos, maravilhosas. Assim a gente sempre viu e assim a gente sempre tentou copiar. Gente, vai caber nesse vestido. Difícil de entrar nisso aí, né? Então, a gente sempre olhou como se elas fossem essas divas e tal. Elas começaram a se mostrar de uma forma totalmente humana, como nenhum paparazzo nunca fez, nas redes sociais. Demi Moore fazendo a faxina. Gente, quem diria? Ela passa um aspirador. É uma coisa que você dá até um calorzinho, um quentinho no coração, né? Você fala, lá, ela também passa aspirador, então tudo bem que eu não tenho faxineira. Então, você se sente até feliz. A Demi Moore foi além. As filhas dela deram maior apoio. Falou, mãe, faz isso mesmo, que você vai se humanizar muito. E ela postou uma foto sem dente. Ela não tem os 2 dentes da frente. Eu fico tão feliz, porque eu sou uma menina que vem de família pobre e eu também não tenho todos os meus dentes. O brasileiro médio não tem todos os dentes, porque um cai, um quebra, o outro não tinha dinheiro, o canal é muito caro. Antigamente a gente arrancava, não tratava canal. Tratar canal era coisa de milionário, né? Você ia lá e arrancava. Então, quando a Demi Moore mostra que ela não tem 2 dentes da frente, você fala, lá, sabe, não é? Já estou me sentindo bem melhor. Então, por outro lado, você tem as pessoas anônimas querendo passar uma imagem social de bacana. Estou aqui na praia, curtindo uma cervejinha, curtindo um sol, mas quando você vai ver a realidade é outra, exatamente. Por que não está indo para frente aqui? Olha lá.
essa é a realidade. O enquadramento engana, gente. O enquadramento, que é uma nova linguagem que a gente aprendeu a gravar vídeo, a editar, a tirar foto. Então, agora você entende que na televisão fala assim, o evento foi um sucesso. Aí fala, gente, junta aqui para parecer sucesso. Aí pega 12 pessoas, e assim parece que estava lotado e o resto do auditório vazio. A gente cria novas realidades. Então, você cria um mundo com filtro e um mundo sem filtro. Então, a gente hoje, não é só fake news, a gente produz irrealidades sobre nós o tempo inteiro. Você olha a pessoa no avatar, você conhece ela pessoalmente, eu vou contar rapidinho, porque eu não quero me atrasar. Foi horrível, eu mando sempre uma foto muito antiga em que eu estava bonita, isso aconteceu há 10 anos. Um dia que eu estava bonita, eu mandei a foto. E eu fui fazer uma apresentação em Brasília. E uma pessoa de pouco tato social me recebeu. E assim que eu cheguei em Brasília, com a minha mala, tal, o cara me recebeu e falou assim, você é essa pessoa da palestra? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, mas você está tão bonita na foto, não pode ser você. Aí eu falei, é que na foto eu tinha me maquiado, era um estúdio, tinha uma luz, por isso eu estava bonita. Ele falou, mas você é bem mais velha. Então, é isso. Procure manter o seu avatar em dia para não magoar a si mesmos. A loucura é tamanha que tem jovens chegando no cirurgião plástico e falando, eu quero ficar igual a este filtro do Instagram ou do Snapchat. As pessoas querem ficar igual ao filtro. No ano passado, o número de plásticas por causa do Instagram dobrou. Dobrou por causa do Instagram. Porque o Instagram, a pessoa que fica pondo selfie, é como se ela estivesse transmitindo o espelho em streaming. É o live do espelho. Então, ela sempre quer estar melhor, melhor, melhor. Então, isso também é uma mudança de comportamento. Então, um resuminho aqui dessa primeira parte, perdas e ganhos. Perdas e ganhos do analógico para o digital, do material para códigos de dados, do local para o global, do individual para o compartilhado, do 3D para o 2D, do linear para o não linear. Então, a gente teve muitas mudanças num prazo muito curto, e isso influenciou demais a gente. Agora, vamos ver um lado bom e legal que a gente desenvolveu uma nova linguagem? Os emojis, né? Então, emoji foi palavra do ano do Oxford 2015, e a gente aprendeu a usar emoji, né? A gente aprendeu a usar, e hoje a gente consegue escrever com emojis, sem palavras. Que música é essa da Sandra Sá? Bye, bye, tristeza, não precisa voltar. Exatamente, ponto para as meninas. É isso aí. Tem mais um aqui para adivinhar. E essa aqui, do Vando? Fogo e paixão, você é luz. Então, o legal é que não está escrito, mas a gente já sabe ler tão rápido o emoji, né? Então, é uma nova linguagem que a gente aprendeu. Emoji, a gente escreve, passa as emoções, mostrando os emojis. Agora, se você for pensar, os emojis criados em 1999 não são esses hieroglifos de 3.000 antes de Cristo? É a mesma coisa. Desde as pinturas rupestres, o homem desenhava antes da linguagem, antes em toda a pré-história. É a mesma coisa, é um conjunto de emojis, é a mesma descrição. Então, você vê que vai e volta, gira, e a gente está aqui de novo sendo humano, né? Em compensação, tem o problema. Quando você vê um texto muito grande, as pessoas não conseguem mais ler. Aluno lê texto grande? Estão lendo? Não estão lendo, né? O que faz sucesso é se você cortar em pedacinhos. Se fizer tijolinho, ele lê os tijolinhos. Texto grande, não. Eu lembro um dia que eu escrevi um texto, me empenhei, pesquisei, escrevi um texto enorme, e o menino entrou e comentou assim, muito grande, não li. E aí o outro me mandou isso aqui, que as pessoas mandam pela internet quando você escreve um texto grande. Essa dupla sertaneja, nem li e nem lerei. É triste, mas isso acontece muito agora. Então, a gente tem que dar um jeito de tornar a leitura mais fun, porque senão eles te mandam essa dupla sertaneja o tempo inteiro. E isso tem uma explicação científica do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, um cara incrível, que ele chama de cognição preguiçosa. Que se eu puder ignorar fatos e dados e crenças que obriguem meu cérebro a um esforço adicional, eu ignorarei. As pessoas têm chamado preguiça mental. Eles chamam de cognição preguiçosa. E a internet chama
tem uma expressão que não é preguiça, é descanso preventivo. Então, a internet sempre tem uma explicação para a sua própria preguiça cognitiva. Outra coisa que foi contaminada é que a gente hoje tem produção de fanfic, que é a ficção dos fãs. Começou como fãs que eram, por exemplo, fãs de Harry Potter, então começaram a escrever para os personagens, mas isso foi contaminando a realidade, e hoje tem muita gente mentindo o tempo inteiro na internet, mas mentindo, coisa que você lê e você fala, gente, não é possível, isso é mentira. Por exemplo, esse rapaz escreveu aqui, você está coberto de razão. Minha filha pequena me disse, quem semeia e propaga violência por onde passa, a filha pequena tem esse vocabulário. Uma hora se depara com ela, infelizmente. Que ele se recupere logo e perca nas urnas, como deve ser. Era um comentário político durante a campanha. A filha pequena disse isso. Você vê que criança super politizada. A outra, minha filha de 7 anos, assistindo Cinderela, vira para mim e fala, mãe, por que a Cinderela se esforça tanto para o príncipe olhar para ela? Precisa de vestido chique, com X, sapato, carruagem, cabelo arrumado. Eu jamais me esforçaria para o príncipe olhar para mim assim. Ele teria que gostar de mim como eu sou. A filha pequena, olha, uma criança que tem todo esse vocabulário, você vê que é a mãe que está se projetando na filha, não é possível. Então, a gente ficciona a realidade, porque a consciência de estar sendo visto altera o nosso comportamento. Eu trabalho em televisão há mais de 30 anos e trabalhei muitos anos como repórter. Você conversa com a pessoa em off, ligou a câmera, a pessoa começa a querer falar aquele português que ela entra em labirintos, porque se fordes e estiverdes... propensos a... E a pessoa se perde, porque ela quer se comportar como ela quer ser percebida, e não como ela é. Ela quer parecer uma pessoa de linguagem bacana. Tal. Então, essa noção de que alguém vai ler e tal, muda o comportamento da gente online. Só que a ficção vai evoluindo por uma coisa péssima, que são as fake news. Fake news é uma praga em todo o mundo. A Europa tenta proibir a circulação, o parlamento britânico tentou investigar, não adianta nada, a gente viu Cambridge Analytica, o que aconteceu. O Facebook toma medidas, mas não, pero no mucho, para a gente deixar bem claro. A gente sabe, eles mais propagam do que fazem alguma coisa. Tem pessoas que ganham dinheiro produzindo fake news. Tem um garoto na Macedônia, um menino na Macedônia, que foi contratado. Tipo, o cara ganha $6.000 por mês para criar fake news. Tem gente que ganha $30.000 para criar fake news. Assim, olha esse cara aqui, notícias falsas são um problema mundial. Por quê? Quando você cria uma notícia falsa, ela é muito mais compartilhada do que a notícia verdadeira. Por quê? Porque a notícia verdadeira é um fato e você noticia de um jeito meio isento. E a notícia falsa, ela é criada para mexer com o seu sentimento e com o seu impulso reptiliano, animal. É aquela coisa que te põe medo, que te dá desespero, e você, pelo sim, pelo não, vou compartilhar, sabe assim? Então, outro dia eu vi uma chamada, tipo fake news, que a gente chama de clickbait, que é uma isca para você clicar, mas era nojenta, dizia uma coisa assim, Tata Werneck, eu amo de paixão, trabalhei com ela, adoro, a mulher incrível, está grávida de 8 meses, e era assim a manchete. Tata Werneck sofre grande perda e fica abalada. Você fala, gente, ela sofreu uma grande perda, meu Deus do céu, o que aconteceu? E você clica... Lamentavelmente, morreu a Fernanda Young, foi uma coisa péssima, ela é uma menina jovem, a gente ficou sofrendo e perdeu a amiga, mas eles constroem a manchete para induzir você a um medo maior, a uma coisa pior. Não foi ela especificamente, todas as pessoas ficaram chocadas, mas você percebe como as manchetes são construídas para te pegar? Então, é aquela coisa assim, fato acontece com Fátima Bernardes e resultado é catastrófico. Tipo, sei lá, ela foi tomar um sorvete e caiu no chão, sabe? Assim, então, elas são criadas para fazer você cair. Então, tem gente desinformando e ganhando, tipo, $30.000 por mês, produzindo fake news. Virou uma profissão. Ou, como disse o Lyon, da era da pós-verdade, não há mentira, porque o que eu digo, independente dos fatos, passa a valer para mim e para os meus. Então, as pessoas resolveram criar não opiniões, mas novos fatos. Eu acho que a Terra é chata e pronto. A pessoa acha que a Terra não é redonda. Então, eu acho que esse é o cartoon que melhor define. Nós somos pessoas online hoje discutindo e, às vezes, é só o ponto de vista.
É realmente só um ponto de vista. Não tem o fato, tem da onde você vê o fato, da onde você interpreta o fato. E isso muda e a gente fica brigando o tempo inteiro. Nesse meio todo, tem das pessoas que influenciam a opinião dos outros, que são os influenciadores. Eu sou uma pessoa que me influencio pelas coisas. Eu vejo e, às vezes, eu tenho vontade de fazer também, porque os outros estão fazendo, né? Tipo macaquito. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui ver o filme All the Jazz, eu saí do cinema e fui me matricular num curso de dança. E, imediatamente, porque eu queria dançar no cinema e eu pegava mal. E eu queria dançar igual na tela, então fui lá. Eu passei, fui lá e me matriculei. Eu passei anos, de 2008, acho que é 2013, olhando esse desktop. Sabe no desktop a gente escolhia um fundo de tela e tinha lá essa paisagem? E eu via essa paisagem e falava, que coisa linda, eu queria estar lá, um dia eu vou para lá. 5 anos depois, eu fui para lá. Falei, quer saber? Eu vou. Aí eu fui para Monterosso Almare e eu mesma tirei o meu fundo de tela. Falei, agora eu vou pôr o meu fundo de tela, porque eu cheguei lá. Mas o quê? Influenciada. Por que eu não fui para outro lugar? Porque aquela imagem criou um privilégio no meu sistema cerebral neuronal. É um privilégio. Eu queria ir para aquela porque eu via aquela todo dia. Então, claro que tudo influencia a gente, a imagem influencia a gente. Então, o influencer, que tem aqui, o digital influencer, ele é diferente de uma Ivete Sangalo. Não é o mesmo que celebridade. Porque não é o trabalho só da pessoa. Ela te influencia na vida, a comprar coisas, a agir. E ele não é famoso para todo mundo. Provavelmente vocês têm alunos, filhos, adolescentes que seguem influencers que vocês falam, quem? Famoso quem? Né? Nem sabem quem é. Vamos até ver aqui. E mais do que admirar, você cultua alguém como alguém que você confia e que se a pessoa falar para você comprar, você compra. Você confia naquela pessoa. Então, ele é uma mistura de farol, orientador, uma espécie de irmão que não teve. É um parente escolhido para ser o seu influenciador. E eu, um dia, na academia, ouvi essa conversa de uma influenciadora, Musa Fitness, e aí tinha 2 meninas falando assim, vamos fazer um negócio para emagrecer? Vamos. Então, vamos lá na escada, que a Gabriela Pugliese sobe e desce a escada, que ela ficou com um corpão. Falou, então vamos numa escada. Não, mas tem que ser aquela escada dela. Que se não for naquela escada, não vai dar certo. Eu juro, vontade de me meter e falar, filha, não é a escada que é mágica, é o exercício. Mas a pessoa acha que se ela for naquela escada, ela vai ficar assim, ó. Essa aqui é a Gabriela Pugliese. Falei, então a pessoa acha que a escada, se ela fizer igual no vídeo, nessa escada, vai acontecer uma mágica, ela vai subitamente ficar assim. Essas são algumas influenciadoras, vocês conhecem? Tainara Ogê? Os filhos, adolescentes conhecem Tainara Ogê. É uma menina super espontânea, natural, então ela é ícone dessa espontaneidade que todo mundo gosta. Outra influenciadora, só para a gente falar, a Jujut, ela é influenciadora, ela é feminista, ela vende muitos livros, ela recomenda livros, ela é mais assim de autoestima e influenciadora cultural. Outra influenciadora é a Dani Notti. Ela fala de estilo de vida, viagens, ela cozinha super bem, faz doces maravilhosos, ela é formada, então, em patisserie, ela é uma menina muito, muito bacana. O Iberê Tenório, olha lá o tweet, eu aprendo mais com o Iberê Tenório do que com a aula de química, que fala de ciência. Opa, espera aí que eu voltei aqui. Então, os influenciadores são pessoas que conseguem arregimentar multidões. Uma pessoa que a gente sabe que arregimenta multidões é o Papa, né? O Papa, quando sai, para dar um tchau, junta tudo. Mas não é mais só o Papa. Hoje a gente tem influenciadores que juntam muito mais gente do que o Papa. Gente, o Whindersson Nunes, espera aí que voltou aqui. Tcharam, um minuto que estragou a minha... Não está voltando. Como você consegue voltar para mim? Está indo para frente sempre. Voltou? O Whindersson Nunes reuniu um estádio de pessoas, Ele é o maior influenciador, ele era o maior canal do YouTube 7º do mundo, um garoto que começou a fazer vídeos no quarto dele no Piauí. E hoje é uma potência, Então, além do Whindersson, tem uma curiosidade sobre a palavra influenciador. Influenciar vem de influência, de influere, de fluir, como flui um rio. A influência, ela flui como um líquido que escorre de uma pessoa para outra. Essa é a influência, é como flui a água. E isso é tão incrível,
Porque a gente vê que estava na cara o tempo inteiro o que o Zygmunt Bauman descreveu como uma sociedade líquida. Porque é uma sociedade onde as pessoas se influenciam, onde passa de um para o outro, porque a gente está em rede, a gente está ligado como rios que correm para um mesmo mar. Então, tudo isso mostra que isso faz sentido e dá para entender o que está acontecendo a partir de modelos, e esse modelo líquido. Vou passar bem rápido aqui, porque está acabando. Eu acho que, para a gente sobreviver neste mundo digital, de influências, de coisas diferentes, a gente tem que entrar em diferentes modos. Assim como o celular entra em modo avião, a gente tem que entrar em modo sólido, líquido e gasoso. A gente tem que aprender a mudar de estado e não de imagem. Não é a imagem, é a sua postura interior para você se relacionar que vai resolver. É você se conformar, mas no sentido bom, porque a gente fala, ela é muito conformada. Não é abnegação, não é cabeça baixa, não. Conformar-se é aceitar a forma e a forma. Quando você põe um bolo no estado líquido, ele se acomoda na forma e assume momentaneamente aquele volume. Um metal como ouro, quando ele é fundido em temperaturas muito altas, ele se conforma e vira um lingote dentro daquela forma. É isso que a gente, na vida, aprende. Um líquido aceita a forma onde ele está e se acomoda, seja um jarro ou um copo, olha como o líquido se comporta. Então, a sociedade líquida é assim. A gente se adequa conforme a situação. Mas a gente tem horas que tem que ser rígido. Tem horas que a gente tem que ter uma estrutura e dizer, não vou fazer. Nessa hora, você assume um estado sólido da água que vira gelo. É muito difícil você quebrar uma barra de gelo, mas é água, depois derrete. Tem horas que você tem que ter uma atitude de gás e evaporar e falar, quer saber, não vou me incomodar, deixa acontecer, sabe? Quero que se evapore, sabe? E é isso aí. E você vira um gás. E quando você está nas suas relações normais, você pode agir de uma forma líquida, sabe? Sendo um pouco mais flexível, maleado, mas mantendo a sua conformidade. Então, eu acho que isso é um aprendizado para a gente viver no mundo moderno. Saber ser gasoso, saber ser líquido, saber mudar de estado para se adequar às mudanças tecnológicas que a gente... E pensar fora da caixa, que todo mundo fala, não é uma coisa que faz muito sentido se você for pensar. Tem um rapaz aqui pensando fora da caixa e não está adiantando nada para a vida dele. Sabe por quê? Porque não existe caixa. Isso é uma coisa, um erro de interpretação. É um erro de interpretação. Nos anos 60, tinha muita exercício de psicologia que a gente preenchia para adivinhar a sequência, associar. Lembra? Tinha uma moda nos anos 60 de teste psicológico. Até para dar bolsa de estudo era teste psicológico. E num teste psicológico tinha essa proporção aqui de 9 pontinhos e a proposta era, como é que você consegue, com 3 retas, unir os 9 pontinhos? Aí você tentava 1, 2, 3, 4, fazia uma caixinha, o do meio ficava de fora. Aí você tentava 1, 2, 3, ficou de fora mais 2. E aí, a solução desse problema psicológico, matemático, é que você tem que fazer as linhas fora dos 9 pontos. Mas, professora, você não falou que podia. Bom, mas eu não falei que não podia. E o que a gente faz na vida, e por isso virou tão importante, é que a gente se autolimita e se autorrestringe. Você acha que porque tem 9 pontos, então não pode sair fora do papel. Quem disse que não pode? Vai lá e faz fora do papel, dá certo, funciona. Então, o pensar fora da caixa é essa caixinha de 9 pontos, que não é uma caixa, são 9 pontinhos, é uma matriz, do teste psicológico. Então, era você pensar fora da forma, é você pensar fora do limite que vai te trazer adaptabilidade. E precisa dessa adaptabilidade, porque hoje a gente passa 1/4 da vida em sistemas artificiais. 1/4. O Wilson definiu que nós hoje vivemos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologias que a gente trata como se fossem deuses. Então, daí essa dissonância que a gente vive na nossa sociedade hoje. E tem um cara, esse Tristan Harris, que criou, ele é ex-Google, ex-Facebook, aquele cara que trabalhou em todas as grandes corporações, e hoje ele criou uma espécie de ONG, que é um movimento, na verdade, para a gente ajudar a combater, dentro desse mundo digital, problemas como o vício digital, nosso vício, os problemas de saúde mental,
como bullying, insegurança, a quebra da verdade que está acontecendo, a polarização política, a manipulação política e a superficialidade da vida. Esses são alguns itens que a vida digital está trazendo, alguns muito graves. A gente tem exemplo de adolescentes que se suicidam porque não são amados ou porque sofrem bullying público. Aconteceu recentemente, a gente está no Setembro Amarelo, que é da prevenção de suicídio em geral. Então, são coisas que a gente precisa estar atento para poder ver. Então, Nana, olha lá a nossa imagem do site deles. A saída é buscar o bem-estar digital. É esse equilíbrio que a gente precisa buscar. Realinhar a tecnologia com os interesses da humanidade. Usar as ferramentas a nosso favor, lembrando que elas são ferramentas, elas não podem nos escravizar. E aqui, então, antes de encerrar, eu queria dizer que eu aprendi com um pedagogo que tem 3 grandes canais que a gente pode aprender as coisas para mudar a vida da gente. E todos começam com prof. O primeiro é a profecia. É quando você sabe nem sabe por quê, é uma coisa que vem da sua ancestralidade, é a intuição, é uma coisa que vem do universo, ou chame de Deus. Então, é uma profecia. O segundo é o professor, que é alguém que tem o conhecimento e passa para você de um para um. Então, esse é o professor. E o terceiro é a profissão, que de tanta gente fazer e repetir, a gente acaba aprendendo e descobrindo. Então, são 3 canais que a gente tem que deixar sempre aberto. Adquirir saber pelas relações divinas com o universo, adquirir saber através de alguém que tem o dom e tem o conhecimento, e adquirir saber pela experiência e pela profissão. E para a gente conseguir sobreviver nesse mundo digital, talvez seja o caso da gente voltar, como a gente viu, para o beabá, para o respirar, para ver o ABC das coisas, o alfabeto que constrói a nossa existência. Então, eu vou deixar vocês com esses últimos slides que mostram as 3 primeiras letras do alfabeto aramaico, que era, inclusive, a língua que Jesus falava, né, no tempo dos romanos, a linguagem era o aramaico. E essas 3 primeiras letras são Aleph, Beit e Gimel. O Aleph, ele parece uma pintura rupestre, né? Se olhando bem. Aí tem o Beit e tem o Gimel. O Aleph quer dizer boi, e parece uma cabeça de boizinho, e é um A invertido, ABC, é o Aleph, é o boi, quer dizer boi, inclusive em hebraico também Aleph é boi. Beit quer dizer casa. Então, olha, são 3 paredes e você ali, é casa. E Gimel quer dizer camelo. Então, você vê que essas 3 primeiras letras de um alfabeto tão antigo, elas querem dizer as 3 necessidades básicas de todo ser humano, que é comida, para você atravessar o dia, casa, guarida, para você atravessar a noite, para o dia seguinte, e camelo, que é a liberdade de ir e vir. Não abra mão da liberdade de viver no mundo 3D, na realidade, e passar a vida inteira numa tela iluminada, que faz mal para os olhos, que faz mal para o pescoço, que compromete o raciocínio, que compromete a criatividade. Nós não fomos feitos para isso. A gente tem que voltar para onde a gente parou e começar a vida com o ABC da vida. E eu acho que é isso que a gente precisa encontrar. A gente precisa voltar a dançar com o universo. Larga um pouco o celular. Obrigada.